Fala galera, eu sou o evangelista Victor Mendes, estamos aqui no Estúdio Vitrine para mais uma gravação do nosso podcast Pegou no Espírito. E eu quero já agradecer, pois passamos de 200 inscritos no canal, devagarzinho estão alcançando pessoas, famílias, então você continue compartilhando e enviando essas mensagens de Deus, essas palavras de eternidade às pessoas, amém? Pessoal, hoje nós iremos tratar de um tema muito, mas muito importante, o que de fato é fé. E para tratar sobre esse tema, eu trouxe um grande amigo, o pastor Jonathan, que já esteve aqui no canal. Você que não viu a primeira vez deste grande homem de Deus, vai lá no link, vai estar lá na descrição, o vídeo com o pastor Jonathan. E hoje ele está aqui novamente para tratar desse assunto tão importante e que talvez eu tenha entendido errado, talvez as pessoas tenham entendido errado. Então assim, pastor, fica à vontade, fala para nós aí sobre esse tema tão maravilhoso que é fé. Amém, amém. Primeiramente agradecer, a Deus e a você aí por mais uma oportunidade de estar aqui, Muito bom. Embora a palavra fé seja uma palavra pequena, mas ela tem uma importância, cara, muito grandiosa. E às vezes a gente se perde, cara. Se perde porque às vezes a gente não compreende como que a fé opera, Como que a fé age, o que a fé significa de fato para nós. E só para começar assim, eu quero ler um texto bíblico, é claro, Texto, vamos dizer assim, o texto oficial da fé, que é Hebreus 11, Esse é o melhor texto que tem. E ele diz assim, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Veja bem, evangelista Victor, muitas vezes, cara, eu li esse texto e eu pensei, nossa, agora pela fé então eu posso trazer aquilo que eu quero tanto para minha vida. E eu vou crer tão forte, mas tão intenso que isso vai acontecer. E aquilo que eu preciso vai acontecer na minha vida e eu vou alcançar aquilo que eu tanto almejo. E eu já falei desse texto nessa perspectiva. O que não está tão errado. Mas esse texto, cara, é muito rico e está para além disso. Está muito para além disso. Porque esse texto está falando de duas coisas muito grandiosas para todo cristão, para todo filho de Deus, e está falando daquilo que Jesus fez e de quem Jesus é. Porque quando o texto fala, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, ora, é a certeza do quê? Do que a gente espera? Aí, às vezes, as pessoas pensam, eu espero tanto aquela resposta, eu espero tanto aquela assinatura daquele juiz, eu espero tanto aquele milagre, eu espero tanto isso, eu espero tanto aquilo, mas não está falando disso o texto. O texto está querendo dizer da certeza que a gente espera, que é a redenção. Olha que bacana. A redenção, a transformação, a santificação e a glorificação. É disso que o texto está falando. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Aquilo que? Redenção, glorificação, remissão, justificação. Está falando disso, cara. Porque embora a gente seja livre da culpa e do poder do pecado, ainda a gente não é livre da presença dele. Então, nossa vida precisa de transformação, precisa de redenção, precisa de glorificação. O que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 53, ele vai dizer, é necessário que aquilo que é mortal se revista de mortalidade e aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Aí, isso é a glorificação, que é um novo corpo. É um corpo glorificado e a gente não é livre ainda do pecado. Por isso que a fé é a certeza de que um dia nós teremos a redenção por completa. Nós teremos a transformação por completa, a glorificação por completa, que é receber um novo corpo para a glória do nome de Deus. Então, a priori, é isso que o texto está querendo dizer. A fé é a certeza disso, de que um dia Deus redimirá de uma vez por todas todo o caos que o pecado causou, tanto em nós quanto na criação que ele fez. Então a fé fala de eternidade, então. Com certeza, cara. E aí o segundo ponto, bem importante também, ele vai falar que a fé é a prova dos fatos que não vemos. Cara, isso é sensacional. Que fatos são esses que Hebreus está falando? Está falando do sacrifício do Cordeiro, cara, que está relatado em Apocalipse 13:8 e em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20, cara. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo.
Esse é o fato, é a prova. Isso aconteceu. Não é a história da carochinha, não é conto de fadas, não é poema, não é música, não é nada disso, cara. É fato, aconteceu. Deus enviou o seu filho, se fez homem, subiu no madeiro, morreu a nossa morte, pagou a dívida que a gente não poderia pagar e ele ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o fato. É o fato que a gente não viu, mas cremos com toda a convicção, com toda a certeza. É disso que Hebreus está falando, cara. A fé é esse firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que a gente não vê. Partindo dessa ideia, modifica-se toda a ideia de fé. Porque a gente entende que fé agora não é um poder de extrair de Deus o que eu quero que Deus faça por mim. Como muitas pessoas pensam. Quando a gente para conversar com alguém sobre fé, Vitor, as pessoas falam, não, eu sou uma pessoa de muita fé. De tal maneira que tudo que eu pedi para Deus até hoje, eu consegui. Mas se você perguntar, mas você consegue ser a expressão exata de quem Deus é? Você consegue esse aperfeiçoamento? Você consegue manifestar perdão com facilidade? Você consegue oferecer a outra face? Se um bater em uma face, você consegue oferecer a outra com facilidade? Porque fé é para isso, cara. É para dar materialidade às virtudes de Deus em nós. Isso é fé. Então não é um poder de extração. Não é um poder de pedir e receber. Mas é um poder de manifestar quem a gente é de fato e de verdade, cara. E a gente é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Em nós habita o Espírito Santo e com ele as suas virtudes. Então fé é para manifestar essas virtudes. Para revelar amor quando a gente receber palavras de ódio e perseguição. Para revelar perdão quando alguém nos caluniar, nos ferir. Para revelar bondade quando tivermos uma oportunidade de manifestar bondade, cara. Isso é fé, cara. E aí entra uma questão assim, que é essa fé, agora que primeiro a gente entende o Cordeiro, a gente entende todas essas expressões do que de fato a fé, ela serve em nós, aí entra uma questão muito bacana, pastor, que eu queria que o senhor falasse com a gente. E por que é essa busca incessante por coisas que as pessoas têm? Por que acontece? É interessante dizer isso, porque a fé ela foi corrompida às vezes, ou o modo de pensar, né, que eu acho que a fé ela também não é corrompida, mas dizendo a grosso modo, né, ela foi corrompida porque alguém alcançou algumas coisas. Sim. E o pior é que as pessoas ainda falam porque eu tenho intimidade com Deus. Fé também está entrelaçado com a intimidade, que o senhor... Porque assim... Essa intimidade com Deus revela quem ele é, mas eu não quero revelar, eu quero só receber. Então não é intimidade, é o quê? Isso é muito interessante, cara, porque assim, nessa esfera existe uma grande confusão. Que confusão? Às vezes a gente pensa que Deus, ele vai sempre corresponder às minhas expectativas por tudo aquilo que eu fiz e tenho feito. Ou seja, muitas pessoas tratam a fé olhando sempre para o Antigo Testamento, citando sempre aquele texto muito maravilhoso de Deuteronômio 28, onde fala que se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados. Se vocês me obedecerem, vocês serão aquilo outro. Te colocarei por cima, não por baixo. Então assim, cara, nesse momento, as pessoas fazem da fé uma oportunidade de adquirir de Deus os recursos necessários para suprir a sua necessidade. E fé não é para isso. Fé não é para isso. Mesmo que você diga que você é íntimo e que você conhece a Deus e que você tem Deus, mas a sua fé não é, cara, para extrair de Deus coisas. Não é isso. Não tem nada a ver com isso, cara. Porque se fosse isso, Vitor, a gente sempre serviria a Deus por aquilo que Deus dá. E não pelo que ele é, né? E não pelo que ele é. Se nós vivemos uma fé
que só busca o que as mãos de Deus podem fazer, nós nunca viveremos uma fé que busca revelar o coração de Deus através da nossa vida e para as pessoas que nos cercam. Por isso que a gente precisa amadurecer, porque ter fé não significa ter o poder de pedir coisas para Deus. Ter fé significa ter a capacidade de revelar quem Deus é. Eita. Isso é fé, cara. Forte, hein? Não, às vezes fala assim, não, tem muita fé, eu pedi e recebi. E aí, o que você fez com o que você recebeu? Quem participou daquilo que você recebeu? Você compartilhou com quem aquilo que você recebeu? Porque sempre que minha fé contempla só a mim, não é fé. Pode ser tudo, qualquer outra coisa, menos fé. Porque a fé sempre vai traduzir a convicção do amor. E diz Paulo em Coríntios que o amor não é egoísta. O amor não é interesseiro. O amor não visa lucro próprio. O amor é doador. O amor é compassivo. O amor se compadece. O amor espera, suporta, tudo crê. Mas nunca tem a ver comigo mesmo. E aí a gente prostitui a nossa relação com Deus. Fazendo de Deus o nosso ídolo. Fazendo de Deus o gênio da lâmpada. Fazendo de Deus o nosso amuleto. Mas nunca fazendo de Deus, cara, o nosso Pai. O nosso amor, Verdade. O nosso amparador, o nosso Criador, o nosso Senhor. Porque Ele não é só Pai, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono. Entende, cara? Então a gente não pode viver uma fé infantil que só olha para as mãos de Deus, não. A princípio, a fé é isso. A princípio, você vai servir a Deus por aquilo que Deus pode fazer por você, como eu fiz. Eu, no comecinho, quando lá minha vida estava uma destruição total, eu fui a Deus em busca de uma melhoria de vida. Mas o tempo passa, as coisas acontecem e a gente vai se vendo obrigado a amadurecer ao decorrer do tempo. E aí eu pude entender que fé não é apenas olhar para as mãos de Deus. Fé é olhar para o coração de Deus e é também ser aqui na terra, uma expressão do coração de Deus, uma expressão dos pensamentos de Deus, uma expressão de quem Deus é. E a fé vai te capacitar para isso. Por isso que quando o Tiago fala, ele fala lá, você diz que tem fé, você diz que tem uma fé tremenda. Bom, mostra a sua fé para mim sem as obras, que eu vou te mostrar a minha fé pelas obras. Porque se você vê o seu irmão passar fome, passar frio, e dizer a ele, vai te aqueça, vai te alimenta, mas não socorrê-lo, sua fé é morta. Não tem fé aí, porque não tem ação, não tem prática. Não tem obra. Não tem obra. Entende? Então, ser uma expressão de Deus é exatamente isso. É você sair do campo da teoria e entrar no campo da prática mesmo. Não, agora eu vou viver esse negócio aqui, eu vou vivenciar esse negócio aqui e vou parar de olhar para as mãos de Deus. Nossa, isso é muito interessante, pastor, porque me faz linkar com a ideia de que a minha fé não é para movimentar Deus, mas a minha fé é para me colocar em movimento. Exatamente. Essa é a ideia do Tiago, né? Exatamente. Fé sem obra é morta. Então, a fé que só movimenta Deus não é fé. Não é fé. É barganha. É qualquer barganha. outro nome, É barganha. mas não é fé. E isso sempre vai te levar à decepção. A gente vai ficar frustrado. Frustrado, porque embora você receba algumas coisas de Deus ao pedir em oração, não significa que ele vai te atender todo o tempo. Então ele vai frustrar os seus pedidos egoístas, os seus pedidos egocêntricos que alimentam só o seu ventre, e vai nutrir o seu pedido genuíno, que não tem a ver só com você mesmo, mas que tem a ver com seus irmãos, tem a ver com as pessoas que te cercam, tem a ver com os pobres, com os necessitados. Isso é fé, cara. É traduzir em prática a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz para amar uns aos outros, para nos importar com os outros, para carregar os fardos uns dos outros. E isso exige fé, irmão. Isso exige fé. Pastor, eu acho que com essa conversa aqui, acho que vai ter muita gente agora que fala que não tem mais fé, não. Porque essa fé tá trazendo um compromisso, né, pastor? Ixi! Essa fé agora, ela tá me levando para outro lugar. É outro ambiente, cara. É outra perspectiva de vida. Porque é muito interessante isso, cara.
todas as vezes que falavam assim pra mim, você tem fé? E eu nem crente era, nem filho era ainda, tava lá no meu estado de rebelião. Eu não falava muito que eu tinha fé. Eu falava que eu acreditava. Não porque eu sabia dessa dimensão de fé, mas porque eu acreditava mesmo em um Deus bem grande, do tamanho do céu, e que ele estava lá olhando para mim a todo tempo, mas só isso. E aí, depois que eu pude acessar essa fé que o Senhor está me ensinando agora, e transformar a minha mente, meu entendimento, aí agora eu posso falar que eu tenho fé. Igual a gente aprendeu há muito tempo atrás sobre uma palavra que o pastor Paulo Borges Jr. nos disse, né? Sobre fé, que a gente confunde muito fé com conhecimento e confiança, né? E assim, em algumas igrejas que eu preguei, eu visava sempre fazer essa pergunta, sabe? Justamente, cara, para trazer luz ao entendimento das pessoas, para que elas creem em Deus assim, da maneira correta. Porque quando você crê da maneira errada, você está caminhando para a frustração, para a decepção, cara. E se decepcionar quando as pessoas se decepcionam com Deus, cara, é muito difícil, cara, essa decepção ser sarada. Por quê? Porque isso fica gravado, marcado no ego da pessoa, no interior da pessoa, sabe? E aí, ele diz que o que mais se aproxima de fé, confiança ou conhecimento? A maioria das pessoas dizem confiança, e que não é. Porque a gente vai aprender que fé é muito mais conhecimento do que confiança. E por que tem muita gente frustrada? Porque tem muita gente confiando em quem não conhece. Então, quanto mais a gente conhece de Deus, quanto a gente mais sabe de Deus, quanto a gente mais se aproxima de Deus, mais a gente vai confiar nele. Mesmo que existem momentos e etapas que possam custar a nossa vida, a gente vai encarar isso como um desafio da fé, como Sadraque, Mesaque e Abednego, como Daniel na cova dos leões. Por conhecer muito a Deus, não se importaram de perder a sua vida, porque sabia que se perder a sua vida por causa de Deus, eles não estavam perdendo, eles estavam ganhando. Então conhecer não quebra a confiança. Não, de jeito maneira, porque você sabe quem é a pessoa, você conhece ela de perto, você sabe do caráter dela. E independente se ela falhar comigo ou não, eu vou prosseguir, eu vou continuar a caminhada com ela, porque eu não estava só na confiança, mas eu acessei o conhecimento. Isso, né? Por isso que o testemunho da fé é a confiança. Mas o fundamento dela é o conhecimento. Eu não confio para conhecer. Eu conheço, por isso eu confio. Pessoal, se eu chego assim, não em você que a gente já se conhece, mas em alguém que eu não conheço e diga assim, pô, cara, você me empresta 15 mil aí? Difícil, lógica, né, cara? A pessoa não me conhece, às vezes até conhecido não empresta. Né? Você tá entendendo? Que ela vai falar, como que eu vou confiar em você, irmão? Nunca nem te vi, cara. Eu não posso, não tem cabimento, não tem lógica. Não precisa nem ser 15, 10. Você entendeu? Não tem lógica. Então, cara, a gente precisa, nesses tempos que a gente está vivendo, procurar conhecer mais a Deus. E Deus se revela nas Escrituras. Por isso que diz Paulo em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando eu não ouço a palavra de Deus, não gera fé no meu coração, não gera certeza em mim. Por isso que eu preciso ter contato com a palavra de Deus, com as Escrituras, e mergulhar, cara, nessa experiência. E assim, cara, a gente vai conhecendo tanto a Deus que a gente começa a confiar tanto, mais tanto, cara, que nada mais nessa vida vai te abalar para sempre. Nada mais, cara. Porque você vai estar firme, cara, nele. Você vai estar seguro nele. E você sabe que apesar do cenário de morte, de destruição, de perca, de sofrimento, Deus é poderoso para transformar toda sentença de morte em sentença de vida. Porque agora a fé que me traz conhecimento me fala de fato quem ele é e do tamanho dele, da grandeza dele, né? Cara, isso é extraordinário. Eu acho que é isso que vai transformar a vida das pessoas nesse vídeo. É elas entenderem que o que falta para minha fé ser uma fé genuína, uma fé forte, uma fé inabalável? Eu conhecer esse Deus, cara.
É conhecê-lo. Eu caí de joelhos e dizendo, eu quero te conhecer. Sabe, esses tempos atrás eu falei pro pai que eu queria ter algumas experiências com ele. E dizendo a grosso modo, me arrependi. Porque ter experiências com o pai é passar a conhecê-lo e deixar com que a glória dele se manifeste, né, pastor? Isso é outro desafio da fé, cara. Né? Porque às vezes, cara, a gente quer andar com Jesus, a gente quer ser visto com Jesus, a gente quer até se parecer com Jesus, mas às vezes a gente não quer carregar a cruz, cara. Verdade. Às vezes a gente não quer isso. A gente não quer sofrer a pregação. A gente não quer sofrer as injúrias, as blasfêmias, né, os apontamentos. A gente não quer isso, cara. E isso faz com que a gente, ao invés de crescer na graça, no conhecimento, alcançar a estatura de varão perfeito, a gente involui, cara. A gente regride na caminhada. Por isso que existem, Vitor, muitas pessoas, cara, envelhecendo na igreja, mas não estão amadurecendo. Sim. Não estão amadurecendo porque se nega a viver os processos pela fé, cara. Porque tudo é por fé, cara. E tudo aquilo que não provém da fé, como diz a Bíblia, é pecado. Então tudo é por fé, cara. E aí a gente lê um pouco lá a Bíblia, lá na Galeria dos Heróis da Fé, a gente vai ver, cara, a fé operante na vida daquelas pessoas, cara, daqueles homens, cara. Pela fé, Abel ofereceu sacrifício superior a de Caim. Pela fé, Enoque andou com Deus e agradou a Deus e foi trasladado por Deus. Pela fé, alguns homens, cara, perderam a sua vida. E aí o que a Bíblia vai dizer? Que esses homens, o mundo não era digno deles. E Deus não se envergonhava de ser chamado Deus deles. Cara, que coisa gloriosa. Cara. Que coisa maravilhosa, irmão. Você poder ouvir o Deus do Jonathan. Deus poder falar, cara, eu não me envergonho de tê-lo como filho, cara. Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. Mas para isso a gente precisa assumir o nosso compromisso de fé. E crescer, cara. Se desenvolver, se lançar, se mergulhar mesmo. Para que as virtudes de Deus passem tanto pela minha vida que ela possa chegar a ser transbordante na vida dos meus irmãos. Então, onde eu passar, a minha fé, as virtudes de Deus vão transformar os ambientes e pessoas, cara. Porque Deus está com você, você está vivendo a sua fé e está vivendo pela fé. Eu creio muito nisso. Esse sentimento, quando a gente ouve essa palavra, pastor, eu queria que as pessoas que estão nos assistindo pudessem ter, sabe? Cara, é verdade. Eu posso ser como esses homens foram. Isso é maravilhoso. E o Pai ter prazer em mim. É porque todas as vezes, eu acho assim também, que a fé, quando ela entra quando a gente amadurece ela, que ela entra nessa área do conhecimento, a gente não tem medo de ser parecido com Cristo. Né? E é interessante, Vitor, porque assim, na igreja não falta pessoas que crê que Deus pode. Mas na igreja, eu tô falando assim, na igreja, não tô falando no mundo, tô falando na igreja. Na igreja não falta pessoas que crê que Deus pode. Não falta. Mas falta muitas pessoas que crê quem Deus é. Que saiba quem Deus é. Verdade. Então isso, cara, é tão sério. Por quê? Porque se eu sou uma pessoa que exerce algum tipo de função ou influência e creio de forma errada, consequentemente você vai ser ensinado de forma errada. Sim. Então a gente precisa ter, cara, um ensinamento correto, um balizamento correto, para que a gente não apenas viva a nossa fé de maneira correta, como também leve outras pessoas a viverem essa fé de maneira correta.
Por isso que sempre quando eu me deparo com pessoas que em suas falas só revelam a busca por aquilo que Deus pode fazer, eu sempre dou um jeitinho de falar para elas que elas devem buscar quem Deus é. Sim. Quem Deus é. Bem sutil, devagarzinho, mas a gente não deixa não causar passar. Assim nenhuma afronta, né? Um constrangimento. Exatamente. Porque a gente deve sempre confrontar as pessoas, né, cara? Não afrontar. E a gente também é confrontado. Sim. Isso é bom, cara. Isso é bom. E isso muda, cara. O nosso percurso, muda a nossa vida, muda o nosso dia, muda tudo, cara. Então que esse vídeo, que essas pessoas que estão nos assistindo possam fazer isso, pastor. Amém, cara. Possa tirar elas dessa fé menino. E teve uma vez que eu disse isso para um rapaz, né? É que às vezes a gente está com uma fé de menino. Ele falou assim, e o que seria uma fé menino? E aí eu falei assim, uma fé menino é uma fé que não se responsabiliza. Uma fé que não paga conta. Uma fé que não presta conta. Porque no dia do juízo vamos ter que prestar conta. E isso não sou eu que estou dizendo, né? As escrituras. Então, a fé de menino é que eu não me responsabilizo, não presto conta, a gente ter uma conversa aqui e eu sair daqui e não poder mudar lá fora. E não mudar as pessoas para o meu mundo, mas mudar as pessoas para o mundo do Cristo, do reino. Então, eu tenho certeza, pastor, assim que essa aula de hoje, eu vou chamar de aula, você. Essa aula de hoje, que ela possa nos transformar. Eu não podia deixar passar isso, cara, que é muito importante, uma lição que eu aprendi há muito tempo atrás. Fique à vontade. Pra gente saber mesmo o que é fé, cara, o que é fé, o que é certeza, o que é quietude, embora tudo por fora esteja aquele alvoroço, sabe, cara, aquela luta terrível, aquela tensidão mesmo assim, pesada. A gente deve olhar para os nossos filhos, cara. Os meus filhos em casa, eles nunca chegou em mim ou na minha esposa e disse assim, pai, mãe, será que vai ter comida? Será que vai ter alguma coisa hoje pra gente comer? Não. Quando eles chegam perguntando sobre o alimento, eles falam, o que tem pra gente comer? O que tem pra gente comer? Então eles revelam, cara, uma certeza de que tem, de que não falta. Sabe, cara? Isso é fé. É essa certeza, cara, de que você não tem falta de nada. Não tem falta de nada. O Senhor é o teu pastor. Ele cuida de você, Ele ampara você, Ele zela por você, Ele vela pela tua alma. Você não tem falta de nada. Você sofre momentos de alegria, mas também de tristeza. Você sofre lutas, mas também você tem vitórias nas suas lutas. Então você não tem falta de nada, cara. E às vezes a gente é levado a murmurar e a questionar a Deus, movidos pela nossa insatisfação. Quando, na verdade, cara, nós somos bem abastados por Deus, cara. Nós somos ricamente providos por Deus todos os dias, cara. Todos os dias. E a fé sempre vai me levar a valorizar isso, cara, em Deus. Deus, olha, talvez eu não tenha tudo que eu queira ter, mas tudo que eu preciso para viver o propósito do Senhor, para ser uma expressão maravilhosa de quem o Senhor é na terra, o Senhor não deixa faltar para mim, Pai. Essa certeza, cara. Eu tô podendo experimentar isso, né, Fábio? Eu tô podendo experimentar tudo que tá disponível. Cara. E aí você não fica mais com crise de fé. É porque essa fé menina, ela vai falar do amanhã, né? Ela não fala do hoje. E é sempre... Se amanhã, se no futuro, se daqui 3 meses, qual casa que eu vou comprar? Será que eu vou conseguir comprar? Não, a fé madura é a fé... O que eu tinha pra mim, eu já aproveitei. Isso, e outra, essa fé infantil, ela sempre vai girar nesse âmbito da circunstancial, né? Às vezes a gente pensa assim, quando a gente tá tudo bem com a gente, tudo legal, nossa família tá bem, a gente pensa, nossa, Deus tá abençoando, cara. Nossa, Deus tá abençoando mesmo. A gente tá bem, com saúde, todo mundo bem. Aí quando vem a tribulação, cara, aí o que a gente pensa? Está Deus comigo ou não? Sim. Deus me abandonou aqui? Você tá entendendo, cara? E nossa fé, ela é transcendente, cara. Nossa fé, ela é crescente. Ela não é uma fé estagnada, paralítica.
circunstancial, não. Nossa fé ela é ultra circunstancial. A gente tem a capacidade dada por Deus de crer além da circunstância e apesar da circunstância. Por isso, a gente vê lá o texto de Paulo Rico, cara, em Filipenses 4:12, se eu não me engano, que ele diz: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Isso é fé, irmão. É saber que você pode viver contente, estando bem alimentado ou não, passando necessidade ou não. Por quê? Porque você pode tudo em quem te fortalece. E quem é que te fortalece? É o seu Pai, cara, é o nosso Pai. Saber quem nós somos, né? Essa revelação de Paulo é ele saber quem ele é, cara. E a fé, cara, ela sempre aponta para a relação, nunca para os benefícios da relação. A fé que aponta para os benefícios antes da relação não é fé. É crença, é uma expectativa muito forte, mas não é fé. Porque a fé sempre vai me apontar para a relação, para a vivência diária. Por isso que, se eu não me engano, em Coríntios, Paulo fala: se é só para essa vida que nós esperamos em Cristo, somos de todos os homens mais dignos de compaixão, somos os mais miseráveis que tem. Por quê, cara? Porque a nossa fé é transcendental. Ela está para além dessa vida, está para além desse mundo, está para além desse tempo, está para além desses anos. Está para além daquilo que os nossos olhos enxergam e as nossas mãos apalpam. Está para além disso, cara. Por isso que a nossa fé transcende, cara. Quando for fé, saiu da minha capacidade humana. Fugiu, já era. Eu não consigo ver, eu não consigo pegar, mas eu consigo experimentar ela. Isso. E aí a gente experimenta dessa forma. E né? mais, você consegue materializar. Que é o ápice. Posso chamar de ápice, né, pastor? Ué. Quando a gente materializa a fé, a gente chegou no ápice da fé, porque o nosso maior problema, o meu maior problema um dia foi de certa forma as pessoas verem aquilo que eu conquistei. E olha só para você ver, meio no gancho aí do que você está falando, Hebreus 11, versículo 6. Olha o que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus é necessário que creia que Ele exista e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quando a gente lê esse texto, a gente pensa tempo e espaço. Se aproximar de Deus, tempo e espaço. E não é. O texto não está querendo se referir a tempo e espaço. O texto está falando de semelhança. Quanto mais eu pareço com ele... Exatamente, mais eu me torno galardoador dos meus irmãos, daqueles que me buscam. Então, quando as pessoas te procuram, por mais que você olhe para si e se veja incapaz de ajudar, espiritualmente, cara, o Espírito Santo te capacita a ajudar aquelas pessoas. Forte, hein? Aí você pensa: eu não tenho os recursos, mas os recursos estão dentro de você. É uma palavra de vida eterna, é um abraço. É uma liberação de perdão, é uma liberação de sentença. Eu posso até não ter recurso, mas se eu tiver fé, acabou. Você entende, cara? Então é essa proximidade que a Bíblia sempre vai tratar. Não de tempo e espaço, mas de semelhança, cara. De ser parecido, sabe? De se tornar a imagem outra vez. Né? A gente perdeu, mas pelo Espírito, pela palavra, pela oração, pela santificação, essa imagem está sendo devolvida, cara. E a fé é justamente para isso, para buscar isso, se parecer com Ele, ser como Ele é. Fé é devolver ao lugar do propósito. Irmãos, a gente, de certa forma, estamos com esse tema maravilhoso aqui com o pastor Jonathan e a ideia era transmitir algo assim para que vocês pudessem entender de fato o que essa fé faz. Porque existem pessoas, né, pastor? E existem momentos, existem circunstâncias que poderiam ter sido mudadas se a minha fé fosse madura. Sim. E também se não mudou, irmão, se você passou por um momento difícil, se eu passei por um momento difícil, ainda estava dentro da vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é que a gente aprenda, cresça, evolua no que diz respeito às Escrituras. E o canal Pegou no Espírito está aqui para isso. Eu quero agradecer o pastor Jonathan Amém. Por esse tempo de qualidade, para poder trazer sentido a essas experiências, irmãos.
Aí essa fé que transcende, que vai além e que nos coloca dentro de um propósito, que é alcançar as pessoas, que é salvar. A fé salva. Pastor, obrigado, cara. Obrigado por compartilhar esse conhecimento. E é também assim, existe alguns tipos de agradecimento que eu comecei a fazer às pessoas, mas primeiro ao Pai. Primeiro ao Pai por ter escolhido, né? Quem a sociedade achou que não iria fazer, quem a sociedade achou que não ia trazer. Então, assim, eu estar aqui compartilhando isso, palavra de eternidade, aprendendo com o Senhor, e o Senhor transmitindo essa presença de Deus para mim, e não só para mim, mas para todas as pessoas que nos assistem. Cara, isso aí eu tenho que agradecer ao Pai, que Ele escolheu os errados para confundir o certo. Então, assim, pastor, obrigado, cara, de coração, e que as pessoas possam ser muito abençoadas com essa palavra de vida. Amém. O Senhor trouxe uma palavra de vida para nós hoje, de amadurecimento. Se fosse para me chamar, irmãos, essa palavra de hoje é palavra de amadurecimento. Porque se um dia eu tive uma fé menina, a partir de hoje eu me nego a viver essa fé para poder alcançar essa fé que o Senhor nos ensinou. Amém, cara. Muito obrigado, viu? Por nada. Eu que agradeço você pela oportunidade. E graças a Deus, né, cara? É muito bom estar aqui. E já vou avisando a vocês, o pastor Jonathan é um grande amigo e um grande parceiro que a partir de hoje estará aqui com a gente, trazendo outros temas, falando de outros assuntos. Então, assim, vem para esse momento. Quando você vê lá, pastor Jonathan, ele está trazendo uma palavra de ensinamento, de eternidade, uma palavra viva. Então, gente, hoje nós vamos ficando por aqui. Foi um prazer falar com vocês. Foi um prazer transmitir essa palavra e que nós possamos, assim, nos encontrar mais vezes em nome de Jesus. Amém? Que vocês fiquem na paz. Deus abençoe a todos de coração e continua se inscrevendo. Curta, compartilhe, envie as pessoas. E que a fé possa ser uma fé que transcende, que vai além do poder, mas que ela possa ser uma fé de conhecimento. Deus abençoe e eu espero que vocês pegaram no Espírito. Deus abençoe. Até a próxima.